Olá, Gêmeos! Esta é a sua leitura para o mês de agosto, com as principais energias e previsões para o seu signo. Mas antes de começar, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, se ainda não é inscrito, de deixar o seu like e de ativar o sininho para receber as notificações sempre que eu publicar um conteúdo novo. Lembrando que esta é uma leitura geral, então fique com aquilo que ressoar com você. O que não fizer sentido, deixa de lado, que com certeza vai fazer sentido para uma outra pessoa, e você também pode inverter os papéis nas leituras, dependendo da sua situação. Mas tenha sempre discernimento, porque esta leitura serve como uma orientação e traz tendências e possibilidades para o seu mês. Então vamos começar. Bom, Gêmeos, no geral, agosto mostra você muito ativo, correndo atrás dos seus objetivos e buscando soluções para uma situação importante. As cartas mostram que existe um acesso que você está tentando conquistar, é como se faltasse uma autorização, uma liberação ou uma oportunidade para que você finalmente consiga dar o próximo passo. Ao mesmo tempo, existe um bloqueio. Esse acesso ainda não chegou até você, mas as cartas mostram que é apenas uma questão de tempo. Não parece ser uma situação simples, pode envolver burocracias, prazos, documentos ou circunstâncias que fogem completamente do seu controle. Mesmo assim, você não está parado, pelo contrário. As cartas mostram você bastante presente, tomando iniciativa, buscando alternativas e tentando resolver essa situação. Em alguns casos, essa energia também pode representar um profissional ajudando você nesse processo. Pode ser um advogado, um despachante, um corretor ou qualquer pessoa especializada a quem você confiou essa responsabilidade. Então, mesmo que existam obstáculos, o processo continua caminhando. Outra interpretação muito forte desta leitura é a simbologia da chave. Agosto marca um período em que você conquista uma chave importante. Para alguns geminianos, isso pode representar literalmente a chave de uma casa, de um apartamento, de um carro ou de algum patrimônio. Para outros, essa chave é completamente simbólica. Ela representa um acesso, uma oportunidade, uma porta que finalmente se abre na sua vida. As cartas mostram que essa conquista está muito próxima, falta pouco para essa chave chegar às suas mãos. Ao mesmo tempo, agosto pode dar a sensação de passar muito devagar. Você estará tão envolvido com essa conquista que poderá sentir como se o tempo estivesse andando mais lentamente. Existe ansiedade, existe expectativa, existe aquela vontade de resolver tudo o quanto antes. Mas algumas etapas simplesmente precisam respeitar o próprio tempo. Também vejo agosto como um período muito intenso. Você está vivendo uma fase importante da sua vida. Existem decisões sendo tomadas, escolhas importantes e mudanças que vão influenciar diretamente o seu futuro. A própria simbologia da chave fala sobre isso. Ela representa acesso, mas também representa responsabilidade, porque quando uma porta se abre, novas escolhas passam a depender de você. As cartas mostram que ainda existem algumas situações nebulosas. Nem tudo está totalmente claro neste momento. Mas aos poucos, essa névoa começa a se dissipar. E conforme as respostas chegam, você passa a enxergar o caminho de uma maneira completamente diferente. Também vejo que esse processo exigiu renúncias e sacrifícios. Nada disso veio de forma fácil. Essa chave está sendo conquistada com muito esforço, mas justamente por isso ela terá tanto valor. As cartas mostram você saindo de um período de instabilidade para construir uma vida mais estruturada e mais segura. E para isso será necessário agir com discernimento, maturidade e responsabilidade. Essa fase exige escolhas conscientes, estratégias bem pensadas e uma postura muito mais madura diante da vida. É interessante perceber que todo esse processo também desperta em você
uma autonomia muito grande. Ao mesmo tempo em que traz mais responsabilidades, também fortalece a sua independência. Você começa a perceber que é capaz de conduzir a própria vida. E existe um detalhe muito bonito nesta leitura. As cartas mostram que você está agindo de uma forma completamente diferente do que costumava agir. Talvez, durante muito tempo, outras pessoas tenham decidido por você. Talvez alguém sempre conduzisse as situações ou tomasse as decisões mais importantes. Mas agora isso mudou. É você quem escolhe, é você quem negocia, é você quem corre atrás, é você quem assume o controle da própria história. E isso faz parte do seu amadurecimento. Mais uma vez, a simbologia da chave aparece para reforçar essa transformação. Ela representa acesso, representa liberdade, representa poder de decisão e representa a abertura de um ciclo em que você passa a conduzir a sua vida com muito mais autonomia. E agora vamos para as previsões para o seu signo. Eu vou tirar 3 principais acontecimentos para o mês de agosto, mas antes de começarmos, Gêmeos, quero lembrar que essas previsões não seguem uma ordem cronológica. Elas estão apenas na ordem em que foram saindo na leitura. Também vale lembrar que são tendências. Para alguns geminianos pode acontecer as 3 previsões, para outros apenas 2, uma ou até nenhuma. Não se trata de uma sentença, mas de possibilidades que estão abertas para o seu signo neste período. Então tenha sempre discernimento com as previsões. E agora vamos para o primeiro principal acontecimento do mês. Bom, Gêmeos, esse primeiro acontecimento conversa diretamente com a energia da leitura geral. As cartas mostram uma mudança muito importante de perspectiva. Se antes você enxergava a sua vida de um determinado jeito, agora você começa a perceber que o seu caminho pode ser completamente diferente do que imaginava. É como se um novo horizonte se abrisse diante de você. E isso muda a forma como você pensa o seu futuro. Essa transformação toca principalmente as áreas mais estruturais da sua vida. Estamos falando de carreira, trabalho, finanças, família, pertencimento, a cidade onde você mora ou até mesmo o lugar onde você deseja construir a sua vida. As cartas mostram muitos geminianos querendo mudar essas estruturas. Alguns podem desejar a troca de profissão, outros podem querer mudar de empresa, alguns pensam em empreender, outros querem mudar de casa, de cidade ou até de país. Também aparecem mudanças importantes no campo dos relacionamentos. Alguns podem perceber que querem viver essa relação de uma forma completamente diferente. Outros entendem que esse ciclo já não faz mais sentido e escolhem seguir um novo caminho, mas existe um detalhe muito importante. As cartas não estão dizendo que agosto será necessariamente o mês em que todas essas mudanças acontecerão na prática. Elas mostram que agosto marca o início desse novo direcionamento, porque a mudança começou primeiro dentro de você e agora ela começa a aparecer nas atitudes. Você passa a tomar decisões diferentes, fazer escolhas diferentes, age de uma maneira que talvez nunca tivesse agido antes. Por isso aparece com tanta força a energia do sagrado masculino nesta leitura. Não estamos falando de homem ou mulher, estamos falando da energia da ação, da decisão, da iniciativa, da coragem para assumir o comando da própria vida. É essa força que começa a aparecer em você. Você deixa de esperar que as coisas aconteçam, agora é você quem faz acontecer. É você quem escolhe, é você quem decide, é você quem assume a responsabilidade pelas mudanças que deseja viver. E justamente por isso as estruturas da sua vida começam a mudar. Não porque a vida resolveu mudar você, mas porque você mudou primeiro. Essa transformação interna começa a refletir no mundo ao seu redor. Por isso podem surgir vontades completamente novas. Talvez você trabalhe como CLT
e passa a sentir um desejo muito forte de empreender. Talvez exista um projeto antigo que estava guardado na gaveta e agora você finalmente sinta vontade de colocá-lo em prática. Talvez queira transformar a dinâmica do seu relacionamento, ou simplesmente perceba que deseja viver uma fase sozinho. Tudo isso faz parte dessa nova versão que está nascendo. Também vejo pessoas querendo mudar de ambiente. Quem sempre viveu no mesmo lugar pode começar a sentir um desejo muito forte de construir uma vida em outro espaço, porque aos poucos você percebe uma coisa muito importante: você não está preso. Aquilo que antes parecia definitivo já não tem mais o mesmo peso. Você entende que pode escolher novos caminhos, que pode construir uma nova realidade, e que aquilo que realmente importa para você continuará existindo, independentemente do lugar onde você estiver. É por isso que agosto marca um período tão importante. Você começa a desapegar de estruturas que pareciam imutáveis e pela primeira vez em muito tempo, sente que tem liberdade para escolher a vida que realmente deseja construir. Essa nova postura faz de agosto um mês de grandes decisões e de um amadurecimento muito importante para o seu caminho. E agora vamos para o segundo principal acontecimento, Bom Gêmeos. Essa previsão continua desenvolvendo a mesma energia que apareceu na leitura geral, mas agora ela se concentra principalmente em temas como moradia, relacionamentos, família e questões burocráticas. É uma energia bastante ampla, então veja onde ela faz mais sentido para a sua realidade. O ponto principal aqui é que você começa a se distanciar das suas raízes, mas não estou falando necessariamente das suas raízes de origem. Estou falando das estruturas que você construiu ao longo da vida. O lugar onde mora, as pessoas com quem convive, os vínculos que criou, os relacionamentos que você mantém, tudo aquilo que de alguma forma se tornou a sua base. Como você já vem passando por um processo de desapego, começa naturalmente a questionar essas estruturas. E aí você se pergunta: será que eu ainda quero isso para a minha vida? Será que esse lugar ainda faz sentido para mim? Será que essa relação ainda combina com quem eu me tornei? Esses questionamentos ficam muito fortes durante o mês de agosto. Você sente vontade de novidade, você sente vontade de experimentar outros caminhos, vontade de se reinventar, e quando isso acontece, é natural começar a olhar para tudo ao seu redor com outros olhos. E algumas estruturas continuarão fazendo sentido, outras não. As cartas mostram pessoas querendo mudar de casa, outras querendo vender um imóvel ou procurar um novo lugar para morar. Alguns podem desejar sair de um apartamento para uma casa, outros querem deixar uma cidade grande e viver em um lugar mais tranquilo, enquanto alguns fazem exatamente o movimento contrário e procuram mais oportunidades, mais movimento e uma vida diferente. Também aparecem pessoas querendo morar mais perto da família e outras sentindo que chegou a hora de construir a própria independência, vivendo mais longe daqueles que sempre fizeram parte da sua rotina. Perceba que não existe uma única direção. Cada geminiano vai sentir essa necessidade de mudança em uma área diferente. Mas existe um ponto em comum entre todos. Você não quer simplesmente abandonar tudo. Você quer construir uma vida que faça mais sentido para quem você é hoje. Você desapega de estruturas que já não conversam mais com a sua realidade e, ao mesmo tempo, cria novos vínculos, novas bases e um novo sentimento de pertencimento. Essa é uma versão muito mais madura desse processo. Não é um rompimento por rebeldia, é uma mudança consciente. Em alguns casos, por exemplo, morar longe da família pode ser justamente o que faltava para desenvolver mais autonomia. Em outros, acontece o contrário. A pessoa percebe que deseja voltar a estar próxima daqueles que ama. O importante é entender que essa escolha nasce de uma necessidade verdadeira
e não de uma reação impulsiva. Outro ponto que aparece com bastante força são as burocracias, porque toda mudança importante gera consequências práticas. Se você muda de casa, existe documentação, contrato, mudança, organização. Se decide se separar, existe todo um processo emocional e muitas vezes jurídico. Se muda de carreira ou de cidade, também surgem etapas que precisam ser resolvidas, ou seja, reinventar a própria vida também exige responsabilidade. Alguns geminianos vão perceber tudo o que precisa ser feito e seguirão em frente mesmo assim. Outros podem olhar para toda essa burocracia e pensar: talvez eu ainda não queira mudar agora. E está tudo bem, porque essa leitura também mostra que existe uma diferença muito grande entre desejar uma mudança e estar realmente preparado para realizá-la. O mais bonito é que, para quem decide seguir adiante, essa energia aparece muito leve. Você não está mudando porque odeia a vida que tem. Você está mudando porque sente que existe algo melhor esperando por você. E isso, com certeza, faz toda a diferença. Também não vejo você excessivamente preocupado com a ideia de dar certo ou dar errado. O mais importante aqui parece viver a experiência, explorar novos caminhos, descobrir novas possibilidades, porque o mundo em que você vive hoje já não atende completamente às suas necessidades. Isso não significa que você fará uma revolução gigantesca. Às vezes, uma única mudança é suficiente para transformar todo o restante. Uma casa nova, um trabalho diferente, uma nova rotina, uma decisão importante, porque pode parecer apenas um detalhe, mas esse detalhe muda completamente a forma como você passa a viver. Por isso, as cartas fazem apenas um alerta. Tenha cuidado com decisões tomadas no impulso. Existe uma diferença entre mudar porque você amadureceu e mudar apenas porque brigou com alguém ou porque está vivendo um momento de irritação. As mudanças que aparecem nesta leitura são profundas. Elas nascem depois de muita reflexão, depois de muito aprendizado, depois de entender que determinado ciclo realmente chegou ao fim. Então, antes de mexer em estruturas importantes da sua vida, pergunte-se se essa decisão nasce da consciência ou apenas da emoção deste momento. Porque quando a resposta vem da maturidade, essa transformação tem grandes chances de abrir um caminho muito positivo para você. Essa previsão conversa perfeitamente com a energia geral da leitura. Você está assumindo um papel muito mais ativo na sua própria vida. Você deixa apenas de reagir ao que acontece e passa a construir o futuro que deseja viver. E isso exige coragem, exige responsabilidade, mas também fortalece a sua autonomia. E essa talvez seja uma das maiores conquistas deste período para você. E agora vamos para o terceiro e último acontecimento, Bom Gêmeos. Essa previsão fala de algo que até pouco tempo atrás estava muito escondido. Pode representar uma situação que acontecia nos bastidores, algo que você ainda não compreendia totalmente, ou até um processo burocrático que seguia o seu curso sem que você pudesse acompanhar tudo o que estava acontecendo. Lembra que na leitura geral apareceu uma energia de coisas ocultas que aos poucos começam a se esclarecer? Bom, é exatamente isso que volta nesta previsão. Aquilo que estava no invisível começa a chegar à superfície. E isso pode acontecer de duas formas. A primeira é totalmente prática. Talvez você tenha dado entrada em uma documentação, participado de um concurso, feito uma entrevista, iniciado um processo ou entregue tudo aquilo que dependia de você. A partir daí, a situação ficou nas mãos de outras pessoas, de profissionais ou de instituições, ou seja, saiu completamente do seu controle. Agora, agosto marca justamente esse movimento de retorno. Aquilo que estava sendo resolvido nos bastidores começa a apresentar respostas. Talvez pode representar investimentos antigos
um dinheiro que você aplicou há muito tempo, um projeto que começou pequeno, uma ideia que parecia não dar resultado, agora tudo isso começa a aparecer de uma forma diferente. Mas existe uma segunda interpretação que, para mim, é ainda mais forte. Quem estava escondido era você. Na verdade, a sua verdadeira força ainda não tinha vindo para a superfície. E agora ela começa a aparecer. Se você lembrar das leituras anteriores, Gêmeos vinha muito com uma energia de dependência emocional, de pouca autonomia e de um papel mais secundário na própria vida. Agora isso muda completamente. As cartas mostram uma energia masculina muito forte. Não estamos falando de homem ou mulher, estamos falando da energia da ação, da autoridade, da iniciativa da pessoa que ocupa o próprio espaço. É como se as suas ações também tivessem valorizado, assim como o investimento que cresce com o tempo. Você também cresceu, você amadureceu, você passou a tomar decisões, passou a confiar mais em si mesmo, e isso faz com que o seu valor aumente. Por isso, algumas estruturas da sua vida começam a ficar pequenas demais para quem você está se tornando. Talvez você olhe para determinados ambientes e pense: isso já não me representa mais. E isso pode acontecer no trabalho, nos relacionamentos, na família ou em qualquer outro espaço onde você passou muito tempo ocupando um lugar menor do que realmente merecia. Agora existe uma mudança de postura. Você começa a ocupar espaço e isso, naturalmente, vai incomodar algumas pessoas. Nem todo mundo vai saber lidar com essa nova versão de você. Alguns ficarão felizes por acompanhar o seu crescimento, outros sentirão certo desconforto, porque estavam acostumados com um Gêmeos muito mais contido, muito mais adaptado, muito mais silencioso, mas as cartas não dizem para você diminuir o seu tamanho, muito pelo contrário. Elas mostram que neste momento da sua vida, você precisa permitir que esse gigante apareça. Durante muito tempo, talvez você tenha vivido em ambientes onde as outras pessoas ocupavam todo o espaço e você acabava ficando em segundo plano. Agora a situação se inverte. E isso faz parte do seu amadurecimento. Claro que isso não significa sair impondo a sua vontade em todos os lugares. Essa energia também encontrará equilíbrio, mas neste momento ela precisa aparecer, porque você precisa descobrir como é viver ocupando o lugar que sempre foi seu. É quase como aquele meme, o gigante acordou. E quando um gigante acorda, dentro de um mundo muito pequeno, esse mundo inevitavelmente se movimenta. Não porque você esteja fazendo algo errado, mas porque a sua presença muda a dinâmica daquele ambiente. É por isso que a primeira previsão já mostrava tantas transformações estruturais. Essas mudanças não acontecem apenas porque as circunstâncias mudaram, elas acontecem porque você mudou. E quando nós mudamos, tudo ao nosso redor começa a responder de forma diferente. Talvez durante esse processo você até se sinta um pouco deslocado, como se as pessoas olhassem para você e pensassem: quem é essa pessoa? Ela não era assim. E isso faz parte da transformação. Lembre-se de que Gêmeos sempre carrega a simbologia da dualidade. Durante muito tempo, um lado seu ficou em evidência, o lado que conciliava, que cedia, que aceitava, que evitava conflitos. Agora, outra faceta começa a aparecer, aquela que decide, que escolhe, que assume responsabilidades, que ocupa espaço. Você continua sendo a mesma pessoa, mas está permitindo que uma parte sua, que ficou escondida por muito tempo, finalmente venha à tona. E isso é muito importante para a etapa em que você está vivendo. Também acredito que esse novo posicionamento fará de você um espelho para muita gente. Mesmo que ninguém diga isso diretamente, algumas pessoas começarão a se questionar ao observar a sua mudança. Você desperta movimentos internos nos outros simplesmente porque decidiu
viver de forma diferente. E para finalizar, enquanto eu fazia essa leitura, me veio uma imagem muito bonita, a história da pequena sereia. Durante muito tempo ela viveu no fundo do oceano, era o único mundo que ela conhecia, mas quando subiu à superfície, descobriu que existia uma realidade completamente diferente. Foi essa descoberta que despertou nela o desejo de viver algo novo. Eu sinto que essa imagem conversa muito com a sua leitura. Você está saindo das profundezas, está descobrindo novos horizontes e percebe que o mundo é muito maior do que imaginava. Aquilo que antes parecia ser toda a sua realidade era apenas uma pequena parte dela. Existem outras possibilidades, outros caminhos, outras pessoas, outras experiências, e agosto marca justamente o início dessa subida à superfície. Por isso, essa é uma leitura muito profunda, porque no fim das contas, ela não fala apenas de mudanças externas, ela fala do nascimento de uma nova versão de você. E quando essa nova versão vem à luz, toda a sua vida começa a se transformar. Bom, Gêmeos, e agora vamos para a sua mensagem final para o mês de agosto. E quando eu perguntei às cartas quem gostaria de trazer essa mensagem para você, veio uma energia muito bonita, veio o Sol. E pasme, Gêmeos, o Sol representa justamente a energia que mais apareceu durante toda a sua leitura. Ele representa a energia masculina, a energia da ação, da consciência, da clareza, da autoridade, da iniciativa, mas eu quero fazer uma observação importante. Quando eu falo de energia masculina e feminina, eu não estou falando de homem e de mulher, estou falando de simbologias que nós carregamos. Ao longo da sua leitura, ficou muito evidente que durante muito tempo você viveu muito mais o seu lado feminino. E isso conversa perfeitamente com a imagem que apareceu no terceiro acontecimento. Lembra quando eu falei do fundo do oceano, daquela energia profunda, implícita, receptiva? Aquilo representa muito essa energia feminina, a energia da lua, que é uma energia ligada às fases, à sensibilidade, ao acolhimento e ao sentir. E isso é muito bonito. O problema é que na sua caminhada, essa energia acabou ficando desequilibrada. Você ficou muito tempo apenas recebendo, esperando, se adaptando, cedendo, se aprofundando demais em situações que muitas vezes nem precisavam de tanta profundidade, ou em alguns casos vivendo uma vida superficial justamente porque não conseguia agir. Faltava autonomia, faltava movimento, faltava direção. E quando essa energia feminina fica ferida, ela pode se transformar em acomodação, em passividade, em falta de reação. Infelizmente, esse é um retrato muito comum da forma como a nossa sociedade enxergou o feminino durante muito tempo, como algo fraco, como algo que apenas recebe, enquanto o masculino era colocado como a única força possível. Só que isso também é desequilíbrio, e a sua leitura mostra justamente o contrário. Agora você começa a viver um masculino saudável, um masculino que não domina ninguém, que não impõe pela força, mas que sabe ocupar o próprio lugar, que sabe escolher, que sabe agir, que sabe dizer eu quero, que sabe assumir responsabilidades. É exatamente essa energia que o Sol vem iluminar hoje. Só que existe um detalhe importante. Você também não é apenas essa força masculina. Você continua sendo os dois. Você continua carregando o feminino e o masculino dentro de si, só que neste momento da sua vida, você precisa fortalecer esse lado da ação, porque durante muito tempo você viveu quase exclusivamente no outro extremo. Então o Sol vem dizer: agora chegou a hora de você ocupar espaço. E isso não significa que você vai virar o dono do mundo. Mas neste momento, talvez você precise sentir um pouco essa força, porque você está conquistando um território que nunca ocupou antes. Mais para frente, essas duas energias voltarão naturalmente ao equilíbrio, mas agora o Sol precisa aparecer. Então vamos à mensagem. Gêmeos, devagar você está conquistando o seu lugar. Pela primeira vez,
você começa a ser o centro do seu próprio mundo. Antes, a vida girava ao redor das escolhas dos outros. Agora ela começa a girar ao redor das suas escolhas. E olha como tudo muda quando você ocupa o seu espaço. As pessoas olham para você de outra maneira, elas reagem de outro jeito, as oportunidades começam a aparecer, as trocas mudam. Por que você mudou? Você começa a perceber como é diferente quando se posiciona, quando diz o que pensa, quando escolhe, quando ocupa o seu território. Isso traz uma sensação completamente nova. Você descobre que também pode falar, também pode discordar, também pode escolher, também pode decidir. Antes, parecia que você precisava aceitar aquilo que sobrava. Parecia que o seu papel era sempre secundário, como se você estivesse apenas assistindo a própria vida acontecer. Mas esse movimento terminou. Você não é mais aquela pessoa, a roda começou a girar de outra forma, e porque você mudou, o seu destino também começa a responder de outra maneira. Agora as coisas chegam até você. Antes você apenas trabalhava, apenas ajudava, apenas fazia parte da história dos outros, mas quase nunca recebia. Agora você começa a receber, começa a sentir que também pertence, que também faz parte, que também tem direito ao seu espaço. Você percebe as pessoas tendo atitudes em relação a você, percebe reciprocidade, percebe reconhecimento, percebe que o mundo também começa a devolver aquilo que você oferece. E isso muda completamente a forma como você enxerga a si mesmo. Você passa a sentir vontade de construir, vontade de trabalhar pelos seus próprios sonhos, vontade de experimentar novos caminhos, vontade de conquistar territórios que antes pareciam distantes demais. Você não se sente mais encurralado, não se sente mais apenas aquela pessoa que recebe ordens, que trabalha, que participa, mas que nunca é ouvida, que nunca é considerada nas decisões importantes, que nunca tem espaço para direcionar o próprio caminho. Agora você percebe que pode conduzir a sua vida, que pode escolher, que pode mudar de ideia, que pode experimentar, que pode errar, que pode recomeçar, porque o mundo é muito maior do que você imaginava. As prisões que existiam eram muito mais internas do que externas. As coleiras que prendiam você, muitas delas eram invisíveis, e agora elas começam a cair. Você percebe que existem infinitas possibilidades, que o mundo não termina naquele pequeno espaço onde você viveu durante tanto tempo, que existem outros territórios, outras experiências, outras formas de viver, outras pessoas, outras oportunidades, e isso começa a despertar uma força que sempre existiu dentro de você, mas que ficou escondida durante muito tempo, porque você acreditava que precisava ser pequeno para caber no mundo dos outros, e agora você descobre que não. Você também tem o seu mundo, você também tem o seu território, você também tem o direito de existir. Durante muito tempo você acreditou que o mundo pertencia aos outros, que os outros tinham voz, que os outros podiam escolher, que os outros podiam ocupar espaço, e você aprendia apenas a se adaptar, a aceitar, a caber. Mas isso foi fazendo você acreditar que era pequeno. E quando a gente acredita que é pequeno, até os nossos sonhos ficam pequenos. Até aquilo que nasce das nossas mãos perde força para crescer, porque lá no fundo você acreditava que aquilo que vinha de você também era pequeno. Agora não. Agora você entende que o mundo também é seu, que você também tem territórios para conquistar, que você também tem vontades, também tem opinião, também tem ideias, também tem desejos e tem uma voz. Isso muda tudo, porque você não precisa mais sufocar aquilo que sente para continuar existindo na vida dos outros. Você não precisa mais diminuir a sua luz para que as outras pessoas continuem brilhando. Você não precisa mais abandonar o seu mundo
para viver apenas o mundo de alguém. Durante muito tempo, mesmo ocupando um papel tão pequeno, bastava você conquistar qualquer coisinha que aquele sistema já se abalava. Parecia que você nem tinha direito de crescer, nem tinha direito de receber um pouco mais, porque toda vez que isso acontecia, alguém logo aparecia para dizer que você estava querendo demais, que você precisava se contentar com aquilo que já tinha, que desejar era perigoso, que sonhar mais alto não era para você. Mas hoje você consegue enxergar isso de outra forma. Na verdade, quem estava ameaçado não era o seu mundo, era o mundo pequeno dessas pessoas. Enquanto o seu mundo tentava se expandir, elas tentavam fazer você voltar para o mesmo lugar de sempre, para aquele lugar de pequenez, para aquele lugar onde você quase não existia, e muitas vezes você voltava. Voltava porque ainda acreditava que aquele era o único lugar possível para você. Agora não. Agora alguma coisa acordou dentro de você, o seu lado mais rebelde. E quando eu falo rebelde, não é no sentido de rebeldia sem causa. É aquele lado que finalmente diz: chega. Chega de aceitar tão pouco, chega de viver escondido, chega de acreditar que eu não tenho importância. Também acordou o seu lado mais consciente, mais estratégico, mais sábio, aquele lado que sabe exatamente o seu valor e que entende que você nasceu para conquistar os seus próprios territórios, não para viver escondido nas profundezas do seu próprio mundo. Você passou tempo demais naquele porão, tempo demais assistindo a vida acontecer, tempo demais sendo apenas um observador. Agora chegou a hora de subir, de aparecer, de ocupar, e eu sei que isso ainda é desconfortável para você, porque você não está acostumado com esse lugar, você ainda acha estranho quando as pessoas prestam atenção em você, quando escutam a sua opinião, quando consideram as suas escolhas, quando você percebe que a sua presença faz diferença. Mas esse desconforto faz parte do aprendizado. Você está aprendendo a ocupar um lugar que sempre foi seu. E isso exige prática, exige experiência, exige tempo. E agora o tempo de ficar escondido já passou. O tempo de apenas descansar dentro do seu próprio mundo já passou. Agora é hora de agir, agora é hora de explorar, agora é hora de conquistar. Agora é hora de permitir que aquilo que nasce das suas mãos prospere. Agora você também precisa ser servido, você também precisa sentir prazer, você também precisa experimentar a alegria de ver os seus projetos crescendo, você também precisa assistir a sua própria vida florescer, porque durante muito tempo você apenas assistiu aos outros crescendo, apenas assistiu aos outros realizando sonhos, apenas assistiu aos outros vivendo experiências. Agora é a sua vez. Você precisa deixar de olhar a vida dos outros como se fosse uma vitrine. A sua vida também merece existir, a sua história também merece ser contada, os seus sonhos também merecem ganhar espaço. E principalmente você merece receber. Receber reconhecimento, receber oportunidades, receber amor, receber resultados, receber aquilo que você vem construindo há tanto tempo. Isso também é justiça, isso também é equilíbrio. Não existe nada de errado em ocupar o seu lugar. Não existe nada de errado em lutar pelo seu território. E quando eu falo lutar, não é brigar com ninguém, é simplesmente ocupar aquilo que já é seu, porque você nunca precisou disputar espaço. Você apenas deixou de ocupar o espaço que já existia para você. E essa é uma diferença muito grande. Por isso, não tenha medo dessa força que está surgindo agora. Ela não veio para transformar você em alguém autoritário, ela veio para devolver aquilo que ficou adormecido durante tanto tempo. Mais para frente, tudo isso vai encontrar equilíbrio, o masculino e o feminino voltarão a caminhar juntos, mas neste momento essa força de ação precisa aparecer, porque ela está construindo a autonomia que você sempre procurou, e a autonomia não nasce pronta. Ela é construída passo a passo, a cada escolha, a cada posicionamento,
a cada território ocupado, a cada vez que você escolhe existir por inteiro. Bom, Gêmeos, essa foi a sua mensagem, foi uma mensagem muito forte e com certeza ela vai conversar de formas diferentes com cada um de vocês, mas a essência dela é muito clara. Ocupe o seu lugar. Durante muito tempo você viveu como um figurante da sua própria história e isso apareceu de várias formas ao longo da leitura. Gêmeos não era considerado, a opinião de Gêmeos não era levada em conta. Na hora de grandes decisões, parecia que Gêmeos nem existia. É justamente isso que começa a mudar. E talvez em alguns momentos você precise trazer um pouco mais de firmeza para que as pessoas também aprendam a respeitar esse novo posicionamento. Depois isso acontecerá naturalmente, mas neste momento você precisa experimentar essa força. Outra coisa muito interessante é que durante toda a leitura me veio várias vezes a imagem da Pequena Sereia. Eu acho que vale muito a pena vocês assistirem ao filme ou até lerem a história, porque existe uma simbologia muito parecida com a sua leitura. A Pequena Sereia perde justamente aquilo que representa a sua voz. E a voz é uma das grandes mensagens que apareceu aqui para você. É sobre existir, é sobre ocupar espaço, é sobre ser ouvido, é sobre deixar de viver apenas nas profundezas do próprio mundo e subir para conhecer outras possibilidades. Esses contos trabalham muito a nossa psique, trabalham muito os processos psicológicos e às vezes eles conseguem tocar lugares dentro da gente que uma explicação direta não consegue alcançar. Talvez se eu simplesmente dissesse Gêmeos, imponha mais respeito, isso não faria tanto sentido para você. Mas quando você acompanha uma história como a da Pequena Sereia, talvez alguma coisa desperte aí dentro, porque essas imagens conversam diretamente com o nosso inconsciente. E foi exatamente isso que as cartas fizeram durante toda essa leitura. Elas trouxeram símbolos para despertar uma parte sua que já existia, mas que ainda estava escondida. Então fica essa reflexão para o seu mês de agosto. Eu espero que essa leitura tenha te ajudado de alguma forma. Se fizer sentido para você, compartilhe aqui nos comentários aquilo que você está vivendo. Isso enriquece muito as leituras e também ajuda outras pessoas que podem estar passando por processos parecidos. Bom, muito obrigada pela sua companhia e eu te encontro nas próximas leituras. Até mais. Tchau, tchau.